Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse encontro, terceiro encontro da série Rumo ao Autoconhecimento. O mais importante aqui agora é a gente voltar à física quântica propriamente dita, a física quântica teórica, a física quântica dos laboratórios. E para isso, vamos retomar uma historinha, né, que a gente tem aqui a respeito do mais famoso experimento que nós temos sobre a física quântica, criado a mecânica quântica, né, que a física não é só a mecânica, nós temos outras físicas por aí, há 200 anos, mais de 200 anos atrás, pelo ilustre desconhecido Thomas Young, ou Young, né, do inglês aí, vamos pronunciar do inglês britânico, Young, Thomas Young, e estudada e divulgada pelo nobre Max Planck. Então nós temos aí uma questão de hierarquia financeira de conhecimento, né, porque Thomas Jung não tinha, vamos colocar assim, a desenvoltura social que tinha o nosso amigo Max Planck. Max Planck tinha mais bala na caixa, tinha mais costas quentes para poder transmitir a ideia do experimento de Thomas Young. Mas o próprio Max Planck, ele vai morrer duvidando da teoria da mecânica quântica. Porque é uma coisa bem complexa, né? Bem complexa. Agora, se você é um espiritualista, uma pessoa que está trabalhando com terapias que se dizem quânticas, que se dizem baseadas na física quântica, na mecânica quântica, o que eu tenho para dizer é o seguinte: conheça um pouco, pelo menos os nomes dessas pessoas. A Wikipédia está disponível. Nós estamos aqui trazendo conhecimento teórico para que você, vamos falar assim, não cometa uma gafe numa plateia ou numa videoaula na qual tem um físico que vai te perguntar assim: aqui, você está falando de quântica, mas você conhece Thomas Young? Você conhece Max Planck? Você conhece Heisenberg? Você conhece Schrödinger? Você conhece o Wolfgang Pauli? Então essa é a nossa intenção aqui agora, te dar conhecimento, te dar sustentação para o que você está falando, baseado em ciência, em método científico, para não ficar só na falácia da espiritualidade delivery. Então é essa a nossa proposta aqui agora. Preste bastante atenção que você vai pegar. E detalhe, gente, detalhe importante, a mecânica quântica e as pessoas que estão envolvidas na mecânica quântica, o número é pequeno, a ideia é simples e, por ser simples, é que ela incomoda. Por ser simples, é que ela destrona, né, a complexidade da mecânica newtoniana. Então, conhecer esses nomes, conhecer essas teorias de maneira rápida, como eu vou passar para vocês aqui agora, é de suma importância e de maneira rápida. Anote no seu caderninho os nomes. Busque na Wikipédia a biografia, estude um pouquinho, é claro que eu estou passando para você aqui algumas coisas, e vamos simplificar de maneira lúdica para que a coisa flua, como sempre a gente está propondo aqui no nosso hipercurso, na nossa jornada, no hipercurso de Biologia Quântica, na nossa jornada rumo ao autoconhecimento. Então vamos para essa historinha que tem muita coisa importante e é quase infantil a mecânica quântica. E é por isso que as pessoas têm dificuldade, especialmente os cátedras, os mestres, os doutores, os PhDs, têm dificuldade de aceitar a infantilidade, a simplicidade da mecânica quântica. Vamos nessa? Bora lá! Então, o que nos ensinaram na escola não é como as coisas realmente são. E os nossos sentidos nos pregam peças. Vocês têm que se perguntar, afinal, o que é essa realidade em que nos encontramos? A física moderna diz que são ondas de informação. E eu acredito nisso? Haha, tomara que sim. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica.
o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar.
Então, aqui nós estamos com o experimento mais antigo da mecânica quântica, que é o experimento da dupla fenda, idealizado pelo Thomas Young, ou Thomas Young, vamos lá, vamos pronunciar o inglês correto. Thomas Young, o ilustre desconhecido para a maioria das pessoas, ok? E a partir desse experimento surgiu a mecânica quântica. Então ele é o papai, o vovô, o ancestral, o ancião da mecânica quântica. E a partir daí nós temos algumas conclusões interessantes. Você vai gerar alguns tipos de personalidades que interpretam esse experimento. Os físicos interpretaram essa característica, em geral, como sendo uma questão muito complexa que desafiava a mecânica quântica. A mecânica clássica, perdão, mecânica newtoniana. Por quê? A mecânica newtoniana é baseada em corpos grandes, no macro, enquanto a mecânica quântica é baseada nos corpos pequenos, no micro. Aí você tem que pensar o seguinte: nós geramos um outro tipo de pessoas, que são as pessoas que começaram a usar essa teoria como se você pudesse, né? Como se disse ali, o elétron decidiu quando foi observado. Ou seja, o elétron ele tem personalidade, entre aspas. Então, algumas pessoas começaram a pensar que poderiam decidir as coisas a partir do micro. Mas vamos comentar um pouco sobre isso. Eu estou falando de micro, estou falando de elétrons, moléculas, átomos. E como disse o nosso mestre Amit Goswami na nossa primeira aula, você só vai conseguir atingir esse estado de controle da matéria em estados alterados de consciência. Com o seu ego, isso não é possível. Ou seja, você tem que sair do macro e entrar no micro. Então não é simplesmente você, ego, decidir ter uma coisa, conquistar uma coisa e vai conquistar essa coisa. Tá, tudo bem. Alguns conseguem, como a gente já comentou aqui, sobre a variabilidade, algumas pessoas que já nascem em estado alterado de consciência em maior tempo possível. E aí você pensa o seguinte: tá, eu não nasci com essa característica, mas é possível? Sim, em estados alterados de consciência você pode atingir o micro. Você tem que aprofundar no seu subconsciente para poder atingir esse micro. Há ainda um terceiro grupo de pessoas que vai experimentar confluir essas duas coisas, o macro e o micro, porque não existe macro e micro. Por exemplo, nesse experimento foi colocada aí a pergunta, né? O que é a matéria? É uma partícula ou é uma onda? Nós entramos naquela velha história do dividir para conquistar. Ele sim, ele não. A dualidade da partícula-onda. Dualidade, como a gente já sabe, é uma maia, é uma ilusão. A verdade é que tudo faz parte de uma grande teia cósmica. Então, esse terceiro grupo de pessoas que a gente está propondo aqui agora são as pessoas que vão fundir esses conceitos, unir esses conceitos de matéria e energia, de religião e espiritualidade, de ciência e religião, religião e ciência, ciência e espiritualidade, e assim por diante. O religare, o reconectar. E agora você anota no seu caderninho alguns nomes que você vai pesquisar simplesmente para estudar, para aprofundar. Isso é um curso, gente. Aprofunda nos nomes Thomas Young, Max Planck e Wikipédia. É o mínimo que você pode fazer, né? E é claro que a partir daí surgiram outros físicos, né? Todos prêmios nobres, exceto um, que eu vou falar aqui, prêmios nobres de física, que vão trazer mais questionamentos para a gente. Por exemplo, o nosso querido Heisenberg. O Heisenberg vai trazer para a gente o que é considerado a pedra fundamental da mecânica quântica, que é o princípio da incerteza. Heisenberg, perdão, dividiu com Niels Bohr o Prêmio Nobel de Física, porque foram os dois nessa loucura que lançaram as bases para a física quântica. Por que os dois ganharam o prêmio Nobel? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. E por que tem aquele cara oculto, assim como Thomas Young, que é o cara oculto que não ganhou o prêmio Nobel, não ganharam o prêmio Nobel?
Daqui a pouco a gente discute um pouco sobre isso, vamos aprofundar mais nessa parte teórica, que é de suma importância para a gente compreender como é que funciona. Aperte o cinto, pegue a sua pipoca, pegue o seu café, porque essas aulas são muito importantes para nós. Autoconhecimento depende daquilo que a gente tem, que é conhecimento. Vamos adiante? Bora lá! Tudo sobre incerteza. Existe um mundo onde nada é o que parece. Um mundo tão pequeno que você nem consegue ver. O mundo dentro do átomo. Para ver os átomos de uma bola de basquete, você teria que aumentá-la até o tamanho do mundo. E aí o átomo seria do tamanho de uma uva. Para ver dentro do átomo, aumente-o até o tamanho da Catedral de São Pedro, em Roma, com 14 andares de altura. O núcleo desse átomo seria do tamanho desta partícula, um grão de sal. Quaisquer partículas dentro do átomo seriam grãos de poeira. Todo o resto, espaço. As regras aqui no mundo dos átomos são chamadas de mecânica quântica. A física de Newton é ótima para coisas grandes, mas aqui a lógica de Newton não dá certo. A mecânica quântica dá, e é estranha. E falando em estranho, este é Quark, um mecânico quântico. Ele é uma invenção. Ele representa a incerteza, um tipo de Hamlet feliz, continuamente surpreendido pelo mundo. Casa randômica. E o palco para Quark, uma outra invenção. Vamos chamá-la de casa randômica, um tipo de teatro. E como você verá, às vezes é um teatro do absurdo. Como a mente de Quark, é um lugar de fumaça e espelhos. O mostruário para a coleção dele, eu enfatizo a coleção dele de produtos da mecânica quântica. Que tal 6 bilhões de dólares apenas em tecnologia de imagem médica? Medicina nuclear, 100 milhões de exames de laboratório. Armas nucleares, 30 bilhões de dólares por ano. E 40 bilhões de dólares em energia nuclear. São muitos átomos. 30% do produto nacional bruto do mundo são devidos ao conhecimento de como as partículas subatômicas se comportam. Bem-vindo. E sem elétrons? Bom, não há programas de entrevistas. Mas há um outro lado da mecânica quântica. Sob a quadradice da realidade em que nos baseamos, há um mundo selvagem e louco. Por exemplo, a realidade que vemos pode, na verdade, não existir. A mecânica quântica é estranha. A física de Newton é lógica e todo mundo pode pegá-la. Você nem tem que convencer as pessoas. Se instalar a maçaneta próximo da dobradiça, vai ser bem difícil abrir a porta. Isso é intuição. Não há intuição na mecânica quântica, porque estamos lidando com átomos e não temos experiência com átomos e a disciplina que tivemos que aprender. A mudança em nossa intuição foi tremenda. Isso é realmente sem igual.
change in our intuition was tremendous. That's really unique. Por exemplo, podemos estar trancados em um universo entre muitos outros. No universo em que habitamos, na Escócia, há um esporte curioso no qual um homem usando um kilt arranca um poste telefônico e o arremessa de cabeça para baixo. Isso é muito estranho. Mas pode haver um universo onde o poste de repente salta no ar e é apanhado por um homem muito surpreso de saias. Bom, é contraintuitivo por causa de toda a nossa experiência como seres humanos. Ela lida com coisas macroscópicas, lida com coisas que são compostas por bilhões de átomos, tanto que a nossa percepção da estrutura atômica é muito sutil. Ou seja, nós não temos uma experiência real com ela. É como a ficção científica, onde os viajantes do tempo pousam em um planeta e nada está certo. As maçãs sobem e não caem. E todas as regras que aprendemos, todas as armas intelectuais que tínhamos para entender a natureza, não funcionam. Houve uma época em que tudo era ordenado e lógico, em que uma pessoa podia confiar no bom e velho senso comum. A vermelha na caçapa do canto. Por exemplo, a segunda lei de Newton. A aceleração de uma partícula é igual à força imposta dividida pela massa das partículas. E dá certo. Conhecemos as condições e conhecemos o resultado. Mas aí veio Einstein com a sua teoria especial da relatividade. Dois observadores diferentes podem ver duas realidades diferentes. Se uma bola pudesse viajar próximo à velocidade da luz e você pudesse ver, sua massa ficaria muito fina. Se você olhasse do ponto de vista da bola para as bolas estáticas, elas ficariam muito finas e curvas. A teoria geral da relatividade de Einstein diz que os objetos, por causa da gravidade, dobram o espaço à volta deles. Einstein empurrou Newton para o ponto de ruptura, mesmo para coisas grandes. Mas para as coisas pequenas, um único átomo é a 10ª bilionésima parte de 1 centímetro. Ele pesa 1 milionésimo de 1 bilionésimo de 1 bilionésimo de 1 grama. Os elétrons pulam de uma órbita para outra. Este é um mundo onde Newton não funciona. Socorro! Temos que deixar de lado todos os nossos preconceitos. Se uma partícula nasce em A e vai para B, sabemos que é A porque nós a detectamos lá, clique. E sabemos que é B porque a detectamos lá, clique. Não temos ideia e nunca teremos ideia alguma de como ela foi de A para B. Desistimos da noção de que há um caminho de A para B. Se for uma bola de beisebol, de basquete, se for uma bala, sabemos que há um caminho. Na teoria quântica, se insistíssemos que tem que haver um caminho, íamos arranjar problemas terríveis, dilemas terríveis, e não seríamos capazes de projetar novos aparelhos de televisão. Sabe, o contrário é que é muito estranho. A mecânica quântica, felizmente, cresce gradual. Eu acho que se viesse tudo de repente, isso destruiria completamente a física. O meu problema ao explicar a ciência para plateias leigas sempre foi uma certa mulher, que está sempre na terceira fila, e sempre levanta a mão e diz: Tá. Mas o senhor já viu um elétron, doutor? Como vai? Eu sou a senhora Isaac. Uma pessoa muito pé no chão. Regras de Newton, está bem? Regras? Ok. Se você é a senhora Isaac, está assistindo essa aula, alguns problemas vão ser lançados aí, né? Porque a mecânica quântica não funciona para corpos grandes.
Então é por isso que não dá para materializar, senhora Isaac, o carro na sua garagem simplesmente pensando nele, porque isso depende da mecânica newtoniana. Contudo, se a gente pensar no que nós estamos propondo aqui agora, que é trazer a ciência absoluta, a ciência acadêmica e mesclá-la com a espiritualidade, nós temos uma possibilidade que são os estados alterados de consciência, que nós já falamos aqui algumas vezes e que foi postulado no nosso primeiro encontro pelo grande mestre Amit Goswami. Agora vocês entenderam o princípio, ou melhor, pausa, volta, assiste de novo o princípio da incerteza de Heisenberg. E vamos continuar com essa maluquice quântica, né? Einstein queria entender a mente de Deus. Einstein disse que Deus não joga dados. E o Niels Bohr, certa vez, disse para o Einstein: Einstein, pare de querer que Deus faça o que você quer. Niels Bohr, parceiro de Heisenberg no Prêmio Nobel, pelo lançamento da física quântica pelo mundo. Você está entendendo a confusão na qual nós estamos entrando? Então é essa a importância. Agora, essa confusão é aquela confusão da casinha de brinquedos de uma criança. Se você se entregar, se você largar todos os seus conceitos formados, formulados e programados, vai ser muito mais fácil você compreender a mecânica quântica. Por quê? Porque a mecânica quântica é simples e infantil, ok? Bora lá. Aqui nós temos a Conferência de Solvay, em 1927, que toda pessoa que fala de mecânica quântica tem que conhecer. Se alguém te perguntar, por exemplo, numa aula sua ou num encontro seu em que você fala de quântica, biologia quântica, vivemos no mundo quântico e você não sabe falar a respeito da Conferência de Solvay, você está desinformado e isso tira a credibilidade do palestrante, do terapeuta e assim por diante. Eu gosto de destacar aqui nessa figura maravilhosa, né? O nosso mestre Einstein, que por sinal está no centro da figura, né? Aqui estão os grandes nomes, Niels Bohr está aí, Heisenberg está aí, Max Planck está aí, e aqui uma figura icônica, Madame Curie, a grande Madame Curie, esposa de Pierre Curie, que foram os descobridores do rádio elemento químico, não é o rádio aparelho não, tá, gente? O rádio elemento químico que deu origem à radioterapia, à tomografia, à ressonância magnética e por aí vai. Naquele videozinho sobre a incerteza de Heisenberg, você ficou sabendo que 30% do produto interno bruto do planeta dependem de quê? Depende da mecânica quântica, celulares, tomografia, que mais? Ressonância magnética, portões eletrônicos, controle remoto, aparelho de micro-ondas, tudo isso, a câmera que você está agora recebendo essa imagem, tá? O computador que você está assistindo essa aula, tudo isso, depende da mecânica quântica. E aí você começa a entender também o propósito do Prêmio Nobel, como tudo nesse universo tem a sua polaridade. Da mesma maneira que você tem a polaridade. Ah, porque o Prêmio Nobel nomeia aqueles que são os melhores. Tá, ok. Mas será que não nomeia aqueles que são os práticos, aqueles que têm funcionalidade, aqueles que vão trazer mais dinheiro, mais lucro? Comece a pensar sobre isso, porque a Conferência de Solvay é muito importante para a gente. Nessa Conferência de Solvay, nós tínhamos uma figura, que é o Arnold Sommerfeld. Arnold Sommerfeld, se você observar aqui, é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto da esquerda para a direita, que está em pé, é o nosso amigo Arnold Sommerfeld. E agora, nós vamos fazer uma conexão do quê? Da mecânica quântica com a espiritualidade. Agora, pega a pipoca, pega o caderninho e, se possível, volte quantas vezes você quiser, porque agora nós vamos fazer a conexão da espiritualidade e a mecânica quântica, graças a esse nome que quase ninguém conhece, que é o Arnold Sommerfeld. Por quê?
Porque o Arnold Sommerfeld, ele foi indicado simplesmente 84 vezes ao Prêmio Nobel. Você entendeu? Pesquise. Alguém que teve 84 indicações ao Prêmio Nobel e não recebeu o Prêmio Nobel. Qual que é a importância do Arnold Sommerfeld? O Arnold Sommerfeld foi o cara que criou pela primeira vez a ideia de partículas mais velozes do que a luz. Essas partículas mais velozes do que a luz, que seriam impossíveis, segundo a teoria da relatividade do grande mestre, relatividade geral, do grande mestre Albert Einstein, que dizia que nada pode ser mais veloz do que a luz, correto? Arnold Sommerfeld diz que existem partículas que são mais velozes do que a luz. Agora, uma conclusão óbvia sobre o estudo de Arnold Sommerfeld em 1903, que ele disse isso, ele postulou isso, e foi indicado 84 vezes ao Prêmio Nobel e não recebeu o Prêmio Nobel? Ok, queridos? É que qualquer partícula que for mais veloz do que a luz não será visível pelos seus olhos humanos, porque você enxerga pela luz. Então, são partículas invisíveis, são intangíveis. E depois de um certo tempo, essas partículas foram denominadas por outros cientistas que vieram depois do Arnold Sommerfeld, 30 anos depois, 40 anos depois, elas foram denominadas de táquions, energia taquiônica. E se você quer aprofundar um pouquinho mais sobre essa energia taquiônica, você vai pesquisar, por exemplo, um documentário que tem quase 8 horas de extensão, e claro, você vai ter preguiça de assistir isso, especialmente se você é jovem da geração touch, perdão. Mas assista, quem sabe 1 hora por dia, durante 8 dias, quem sabe 10 minutos por dia, durante 80 dias, você consegue assistir a esse documentário chamado O Olho de Horus, que vai fazer a relação da energia taquiônica com a energia sexual e com a construção das pirâmides do Egito. Tá claro? Agora nós trouxemos a espiritualidade. Arnold Sommerfeld trouxe para a gente a possibilidade da existência de partículas que são mais rápidas do que a luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Existe algo mais rápido que isso? Sim, se existir, o que é que nós temos que concluir? Nós não vamos enxergar. Por quê? Porque você enxerga a partir da luz. Então vamos aprofundar um pouquinho mais, trazendo essa conexão dos táquions com a mecânica quântica. Apesar de Arnold Sommerfeld não ter sido laureado com o Prêmio Nobel, o que aconteceu? Ele foi mestre do Heisenberg, ok? E foi mestre também do Wolfgang Pauli, do princípio da exclusão de Pauli, que também foi Prêmio Nobel. E aí nós vamos ver algumas coisas interessantes. Veja bem o que fala esse texto do Wolfgang Pauli. No começo de 1931, logo após o seu divórcio e a proposição do neutrino, que é outra partícula que você vai pesquisar, Pauli teve um grande colapso. Ele consultou o psiquiatra e psicoterapeuta Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, que vivia como ele próximo a Zurique. Pauli começou logo a interpretar seus sonhos e tornou-se um dos melhores estudantes de psiquiatria. Cedo, ele começa a criticar cientificamente a epistemologia da teoria de Jung e contribuir com o seu desenvolvimento, especialmente no conceito de sincronicidade Namastê de Shopping. Você que usa Namastê de Shopping, você que usa esse conceito de sincronicidade o tempo todo, comece a pesquisar um pouquinho sobre a vida de Wolfgang Pauli, Prêmio Nobel, tá? Para você entender que a sincronicidade teve a participação de um Prêmio Nobel de Física. E aí, grandes partes destas discussões estão nas cartas que eles trocavam. Quem? Pauli e Carl Gustav Jung, publicadas atualmente como Atom and Archetypal. E aí, um detalhe curioso, né? Só uma historinha sobre o Pauli que você vai gostar de conhecer. Existem relatos da biografia de Pauli, muito bem relatadas, muito bem gravadas,
de que o Pauli, o Wolfgang Pauli, quando ele estava presente perto a aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto que tivesse alguma energia, aquele aparelho parava ou queimava. O relato mais contundente é uma das cartas que ele escreveu para o Jung, que ele estava num restaurante na calçada, olhando para um carro, e de repente o carro pegou fogo. Isso ficou conhecido como o efeito Pauli. Você entende isso como espiritualidade? Ou você acha que o Pauli era só mais um professor cátedra da Universidade Física que ganhou o prêmio Nobel e que foi aluno do nosso querido Arnold Sommerfeld, que criou o táquion, que descobriu o táquion. E voltando ao táquion, que a gente pode chamar também de energia taquiônica ou energia sexual, ou energia da criação, você pode relacionar, como a gente relacionou há pouco tempo atrás, com a energia orgônica ou com a energia do orgasmo, estudada pelo maravilhoso William Reich em vários livros. Aquele cara que morreram com ele numa prisão de ataque cardíaco. Sabe por quê? Porque ele fez chover em um dos desertos dos Estados Unidos, utilizando uma máquina que ele criou para captar a energia sexual da atmosfera. E o FDA dos Estados Unidos o capturou nesse momento e o prendeu, porque ele estava fazendo chover com a energia sexual. Se você não quer acreditar nisso, é claro que eu sempre peço que você não acredite nessas coisas, que você busque por sua conta própria, porque quem acredita leva em conta a religião. Nós estamos falando de quê? De ciência. Então não acredite em mim e pesquise no YouTube, enquanto está presente, um documentário, vídeo, filme muito bem feito sobre o estranho caso de William Reich. Anota aí. Tá? O estranho caso de William Reich. Aí você vai entender o psiquiatra da terapia reichiana que coloca algumas pessoas dentro de uma caixa que parece uma gaiola de Faraday, tá? Que parece o quê? Um capacitor no qual você concentra a energia sexual dessa pessoa e pelo mundo afora, inclusive no Brasil, nós temos terapeutas reichianos que curam câncer, curam diversas outras doenças, simplesmente colocando as pessoas dentro de uma caixa orgânica. E essa caixa orgânica concentra essa energia sexual da própria pessoa e essa energia cura doenças. Agora imagine isso em conceitos esotéricos com esse, nos quais você vai utilizar esse conhecimento para materializar e criar coisas. Então nós estamos falando do mesmo conhecimento, meus queridos. Inclusive, se você aprofundar um pouco mais, você vai descobrir que além de ter construído as pirâmides, provável, não sei se é isso que aconteceu, levantar aquelas pedras gigantescas para colocar lá, a partir de quê? Da energia sexual, de casais escolhidos pelos mestres para praticar a energia taquiônica, direcionada para levantar pedras e colocar em cima daquelas pirâmides, você vai descobrir que o Maglev, que é o trem-bala japonês, funciona em cima da energia taquiônica atualmente. Ok? Então, quebre os seus preconceitos, quebre as suas programações e comece a fazer conexões, como a gente está fazendo aqui agora. Arnold Sommerfeld, 84 vezes indicado ao Prêmio Nobel, não ganhou, mas os seus alunos, Heisenberg, Bohr e Pauli, o cara que queimava coisas na presença, simplesmente na presença dele, e que discutiu com Jung, criando o termo sincronicidade, com certeza com a humildade do Carl Gustav Jung, ele aceitou as ideias do Pauli para poder criar o conceito de sincronicidade, ok? Então faça conexões e comece a aproveitar esse conhecimento que você está tendo aqui agora. Essa é a capa do livro Atom and Archetypal, Carl Gustav Jung e Wolfgang Pauli. Não existe tradução ainda. Se tiver alguém aí que traduza, por favor, tome posição e traga para a gente a tradução desse livro que não existe no Brasil. Imagine um dos pais da física quântica conversando em cartas com o pai da sincronicidade, o pai dos arquétipos, o pai
da teoria do tarô. O tarô e Jung. Você está entendendo? Não temos isso ainda no Brasil. Que tal você se tornar um tradutor dessa obra? Estou te desafiando. E a gente vai continuar com essa proposta. Agora, para finalizar, nós temos o grande físico brasileiro, Mário Novello, que eu estou dando uma dica para vocês aí, ó. Ele tem um comentário nesse site que você pode copiar aí agora, que está aí, pausa, copia no seu caderno, depois você procura, tá? Cosmos e Contexto. Cosmos e Contexto. Esse é o site.org.br. E Pauli e Jung, uma amizade sincronística. Ele vai comentar um pouco dessas cartas que não tem traduzidas ainda. Se você ler um pouco dessas cartas que estão nesse site, é o material que eu estou te indicando, você vai começar a entender mais um pouco sobre isso que você fala de sincronicidade sem saber de onde que veio, para ter credibilidade no que você está falando. Quanto mais credibilidade estiver no que você está falando, mais pessoas você vai trazer para a verdade, para a busca da verdade e não ficar no namastê de shopping. Mário Novello merece um capítulo à parte que nós vamos aprofundar aqui, porque ele contesta a teoria do Big Bang. E eu também contesto a teoria do Big Bang. Aliás, eu contestei sem conhecê-lo e as nossas ideias bateram. O grande físico Mário Novello, que depois eu vou comentar um pouco mais com vocês em outro momento dos nossos hipercursos, ok? Agora vamos continuar com essa história da mecânica quântica tradicional. Pauli fez muitas contribuições, vamos dar uma olhada. Pauli fez muitas contribuições importantes em sua carreira como físico, principalmente na mecânica quântica. Ele publicou artigos, mas preferia longas cartas a seus colegas, como Niels Bohr e Heisenberg, também laureados com o Prêmio Nobel, com quem mantinha grande amizade. Muitas de suas ideias e resultados nunca foram publicadas, até porque, né, como é que você vai publicar alguma coisa que fala que o cara faz um carro pegar fogo só pela presença dele, né? E apareceram apenas essas cartas, que são copiadas e distribuídas por quem as possui. Pauli não parecia preocupado que muito de seu trabalho assim fosse desacreditado. Tipo, não estava nem aí. Essas fotos que vocês estão vendo aí, a da esquerda é a do nosso amigo Niels Bohr e a da direita é a do nosso amigo Heisenberg, do princípio da incerteza, os pais da mecânica quântica. Ok? Tudo bem até agora? Então, vocês estão vendo que aqui é profundidade. No nosso próximo encontro, nós vamos trazer a relação atual entre as vibrações da mecânica quântica e os trabalhos do doutor... Aquele momento que dá o branco. Vamos lá. Vocês conhecem, mas deu um branco. Isso são cenas no próximo capítulo. Vamos falar das vibrações, das emoções e dos sentimentos com o doutor que vocês vão pesquisar. Beijo do Darley.